Fala galera, bom, a minha voz ainda não tá muito boa, porque sim, apesar de eu ter ficado com a garganta ruim. Na época do carnaval, semana passada deu uma piorada de 100 vezes e eu não conseguia nem falar, e tava tossindo igual um tuberculoso a semana toda. Então, obviamente, minha garganta tá um pouco prejudicada por esse momento da minha vida, mas vamos tentar fazer isso aqui funcionar. Bom, eu comecei a perceber que várias coisas que eu gostava muito na minha vida, filmes e séries e bandas e etc. Eu quando comentava com algumas pessoas que eu gostava dessas coisas, as pessoas eram bem unânimes em me dizer que aquilo era bem ruim e não entender por que eu gostava daquelas coisas. Em alguns momentos eu vou concordar que sim, eu parei, analisei, eram bem ruins mesmo. Mas eu acho que tem algumas dessas coisas que as pessoas não compreenderam direito. Então vamos lá, é hora de se expor. Esse vídeo é sobre 7 coisas que eu gosto e aparentemente todo mundo odeia. Começando pelo item menos odiado dessa lista, porém muito mal falado sim pela crítica, que é o filme Onde Vivem os Monstros. Onde Vivem os Monstros é uma produção de 2010 de Spike Jonze, que foi o mesmo diretor de Todos Querem Ser John Malkovich e Her, que foram 2 filmes bem famosos, mas que acabou que essa adaptação dele particularmente não foi muito bem falado pela crítica, nem por ninguém. Onde Vivem os Monstros é uma adaptação de um livro de Maurice Sendak que fez muito sucesso nos anos 60, que conta a história de um menino que depois de brigar com os pais e ficar sem janta, se eu não me engano, ele vai pro quarto e ele cria na cabeça dele um mundo onde tem vários monstros, enfim, uma terra totalmente fantasiosa que não é o mundo real. Porém, nesse mundo ele pode brincar a hora que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, ele não tem que obedecer regras, ele acaba sendo eleito o rei desses monstros. O livro, apesar de ser um livro infantil, ele foi muito elogiado pela crítica, sendo totalmente metafórico, falando da vida de uma criança que precisa muito de atenção e que não recebe essa atenção dos pais. Então o livro particularmente não foi mal falado, o livro é inclusive muito elogiado. Eu já li o livro, que aliás em 5 minutos, porque o livro deve ter papo de umas 20 frases, ele é bem pequenininho. Então, obviamente, é um livro muito difícil de você adaptar para um filme, porque ele em si já não tem conteúdo quase nenhum. A estética do filme é bem parecida com a estética do livro, os monstros são todos bem parecidos. Essa parte não foi muito criticada. O que acabou sendo mais falado em relação a isso foi que o filme ficou muito chato, muito parado, e não tem muita mensagem pra passar, e não tem muito propósito. E eu não vou discordar desses pontos, que eu realmente acho que o filme é bem parado, não tem uma história muito complexa, não tem ensinamentos muito complexos, não tem nada no filme que faça você falar, nossa, esse é o melhor filme que eu vi na minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu sou apaixonado pela estética do filme, eu acho que tudo que foi criado baseado no livro, tanto os monstros quanto os cenários e toda essa enrolada história, eu achei ele esteticamente muito legal. Mas eu gostei muito do filme, não foi um filme que me deixou entediado, eu realmente me diverti do começo ao fim dele. Quando eu fui comentar com as pessoas que eu tinha gostado, todas foram bem unânimes em dizer que o filme era bem chato, salvo uns 2 amigos meus que gostaram. O filme recebeu uma nota no IMDb de 6.8 e no Rotten Tomatoes de 73%, que não é uma nota muito ruim. Se eu for ver, tiveram outros filmes até bem elogiados pela crítica que receberam uma nota parecida. Mas na época que saiu e tudo que foi falado a respeito do filme não foi muito positivo. Mas como eu falei, ele é o menos xingado dessa lista. Continuando a lista, temos a sequência mais mal falada de uma das franquias mais famosas do cinema. O Filho de Chuck é de 2004 e conta a história exatamente disso que vocês estão imaginando. Um outro boneco vem e se apresenta pro Chuck e pra Tiffany, que nesse momento da vida são atores protagonistas de uma série de TV, que se apresenta pra eles como filho deles. Então eles começam a ter todo um trabalho de pais com o garoto que eles nunca pensaram em ter. Claramente, eu acho que qualquer pessoa que acompanhou a franquia do Chuck nunca imaginou nem o Chuck nem a Tiffany sendo pais de alguém, tendo que trabalhar com parte educacional e de descoberta do filho e etc. Coisas que os pais normalmente têm que trabalhar. Eles acabam sendo colocados nessa situação sem querer, e obviamente isso não funciona muito bem, até porque os conceitos do Chuck e da Tiffany são bem fora da realidade. O menino é todo ingênuo e todo inocente, e os dois são assassinos, então a coisa acaba ficando bem engraçada. Não é um filme sério de forma alguma, todo o filme é bem puxado mais pro lado da comédia escrachada e do trash. Não é um filme de terror sério como foram alguns outros filmes do Chuck. Em todos os filmes do Chuck, o boneco tem algumas sacadas de humor negro que foram bem mais reforçadas nesse filme. Apesar de que, não vou mentir, eu acho que o Filho do Chuck sai um pouco do ambiente da franquia. Então eu entendo as pessoas não terem gostado do filme, comparando ele com o resto da franquia. Mas eu, quando assisti, que eu tinha por volta de uns 9, 10 anos, eu achei bem engraçado. E continuo gostando até hoje. E acho que é um filme que, se vocês assistirem ignorando que ele faz parte da franquia do Chuck, eu acho que vocês vão gostar também. O filme teve uma nota no IMDb de 4.9 e no Rotten Tomatoes de 32%. Que é uma nota bem ruim, porque até os filmes que já são bem mal falados levam uma nota aí de 40 e pouco.
Então, né, deixa eu ver que a gente deu uma decaída boa. Continuando com a lista, a gente tem mais um filme de terror da minha infância, que eu gostava muito, assisti inúmeras vezes. Eu tô falando de um dos crossovers mais esperados de todos os tempos, que foi Fred vs Jason. Fred vs Jason é considerado a 11ª sequência de Sexta-feira 13 e a 8ª sequência de Hora do Pesadelo, que são as franquias respectivas de Jason Voorhees e Fred Krueger, que acabam se encontrando em Jason vs Fred no ano de 2003. Sendo que todas as duas franquias, se eu não me engano, começaram no final dos anos 70. Uma coisa que eu acho um ponto positivo de Fred vs Jason, que poucas pessoas eu acho que analisaram isso, foi que tanto Fred Krueger quanto Jason, eles têm as próprias características nas suas franquias. E eu acho a franquia da Hora do Pesadelo bem diferente da franquia de Sexta-feira 13. Eu acho que Sexta-feira 13 é um filme com uma pegada muito mais séria, enquanto a Hora do Pesadelo já tem uma pegada mais, não vou dizer bem humorada, porque é um filme sobre assassinatos, mas assim, ainda acho que o Fred Krueger ele tem um humor negro que acaba descontraindo um pouco o filme, não são filmes tão sérios. E por boa parte dos filmes do Fred Krueger serem passados dentro dos pesadelos dos protagonistas, obviamente tem muito mais fatores fantasiosos nos filmes do Fred Krueger do que nos filmes do Jason. Então, apesar de serem dois ícones muito famosos do cinema, eu não achei uma boa ideia fazer um filme com os dois, porque são dois ambientes muito diferentes para você colocar num ambiente só. Mas mesmo assim foi feito. Eu, quando assisti em 2003, eu provavelmente também tinha essa mesma idade, 9, 10 anos, foi um filme que eu ri muito quando eu vi. Eu gostei muito de toda a parte de terror, toda a parte de sangueira. É um filme que pega essa característica de violência dos dois, porém é um filme que conservou o ambiente dos dois. Eu acho que eles conseguiram manter isso, apesar de não ter combinado no filme. O Jason, em momento nenhum, passa por cenas ridículas e o Fred Krueger, em momento nenhum, fica uma coisa totalmente séria. O final do filme eu não vou discutir que é bem ruim e deixou precedentes para uma continuação que eu acho que, devido a todas as críticas negativas que o filme recebeu, acabou nunca acontecendo, mas mesmo com todas as críticas negativas, Fred vs Jason conseguiu lucrar nos cinemas quase o triplo do orçamento dele. No IMDb o filme ficou com uma nota de 5.8, enquanto no Rotten Tomatoes ele recebeu 41%. Que é uma nota bem ruim. Continuando a lista, temos uma produção de Tim Burton, um diretor que, se você assiste meu canal, você sabe que eu sou obcecado por ele. Mas, né, tivemos Sombras da Noite. Sombras da Noite eu acho que é de longe o filme mais mal falado da carreira do Tim Burton, mesmo incluindo Planeta dos Macacos, que foi bem mal falado. Mas mesmo assim tivemos Sombras da Noite, conseguindo, né, o posto de filme mais odiado da carreira do Tim Burton. Apesar de ser um dos filmes mais Tim Burton da carreira dele, eu acredito que Sombras da Noite seja um dos filmes com mais características do diretor, de todos da carreira dele. Mas foi um filme que, aparentemente, todo mundo que assistiu, incluindo a crítica, achou uma merda. O filme foi baseado numa série dos anos 60 que fez muito sucesso, que foi baseado num livro, e como todo mundo já conhecia a série, pelo menos nos Estados Unidos, essa série fez muito sucesso, eu acho que as expectativas com o filme eram muito altas. Mas todo mundo que eu pergunto se gosta de Sombras da Noite olha com uma cara, tipo, pra mim, e eu fico bem chateado. O filme teve uma nota de 6.2 no IMDb e de 37% no Rotten Tomatoes, que é bem pouco. Continuando a lista, temos o Expresso Polar, um filme de quando eu era bem mais novo do que o resto dos que eu falei aqui, porém que eu não entendi até hoje porque foi um filme tão mal falado. Eu não vou mentir que a última vez que eu assisti o Expresso Polar eu era bem pequeno, mas eu lembro que, cara, eu fiquei muito impressionado com esse filme, ele era tão lindo. Foi o primeiro filme na minha vida que eu assisti o Papai Noel e eu pensei, cara, Papai Noel é muito real. Porque o Papai Noel do Expresso Polar é um Papai Noel totalmente real, um Papai Noel que você acredita que vive no teu mundo. Porque os outros Papai Noéis que tem nos filmes, não sei conjugar o plural de Papais Noéis, Papais Noéis. Vou ficar com Papais Noéis. Os outros Papais Noéis que tem nos outros filmes são Papais Noéis muito fantasiosos. Pô, tem um que é o Whoopi Goldberg, tá ligado? Mas esse do Expresso Polar é um Papai Noel que dá pra você acreditar que ele vive no teu mundo. E aí quando eu assisti o Expresso Polar eu falei, gente, o Natal é a época mais linda do ano, cara. Não tem uma época mais linda que o Natal, não. O filme ainda tem Tom Hanks no elenco, então assim, né, teve uma divulgação boa. E sem contar que eu descobri uma coisa esses dias, que o Expresso Polar foi o primeiro filme totalmente feito em captura digital de imagem. Então sabe aquela técnica que o Avatar usa de pegar a imagem capturada, filmada e jogar uma computação por cima? Então o Expresso Polar foi o primeiro filme a ser feito do começo ao fim, assim. Então obviamente tinha uma expectativa grande em cima do Expresso Polar, mas a crítica disse que o filme ficou muito chato, muito sonolento, que ninguém gostou, nem as crianças. É mentira, tá? Porque todas as crianças da minha geração amaram o Expresso Polar. O Expresso Polar recebeu uma nota no IMDb de 6.6 e 55% no Rotten Tomatoes. Não é tão ruim assim, né? Mas, pô, gente, tem Papai Noel de verdade no filme. Tem, tipo, o Papai Noel real. Agora vamos para os dois elementos mais odiados dessa lista. Começando por El Fim. El Fim é um filme de comédia que tem como principal cabeça por trás Seth Rogen, que não é um comediante muito elogiado, inclusive, porém eu gosto das coisas que ele faz. Não é um bom ator, tá, gente? Vamos aceitar isso aqui. Seth Rogen, ele faz Seth Rogen bem, tá? Mas mesmo assim eu gosto dele. Quando ele tá lá nos filmes eu assisto, acho ele engraçado, ok. El Fim foi um filme com a ideia de satirizar esses filmes de catástrofe americanos
hollywoodianos, que tem uma produção absurda. Então sim, apesar do filme ser de comédia escrachada, ele tem uma produção muito boa e um elenco surreal. Só pra vocês terem uma ideia, no elenco do filme tem Jay Baruchel, Jonah Hill, James Franco, Emma Watson, Seth Rogen, Michael Cera, Channing Tatum, Rihanna, Paul Rudd, Jason Segel, Kevin Hart e uma cacetada de outras pessoas. Então, o elenco de ao fim é muito bom. Eu, quando vi, eu ri pra caralho. Sem brincadeira, tiveram várias vezes nesse filme que eu pausei o filme pra rir, porque eu não conseguia parar de rir. Eu sou meio suspeito de falar porque eu amo comédia escrachada, eu adoro Family Guy, eu adoro South Park, eu adoro Todo Mundo em Pânico, esse tipo de comédia eu gosto. E eu sei que tem muita gente que não gosta. Então se você não gosta desse tipo de comédia, nem seu trabalho de dar play ao fim, porque você vai ficar muito puto, vai parar de ver com 20 minutos. Agora eu vou falar do item com certeza mais odiado dessa lista, talvez um dos filmes mais odiados de todos os tempos. E um filme que é responsável por vários amigos meus questionarem a amizade deles comigo, porque não entendem como um ser humano em sua consciência gosta desse filme. Mas o problema é que eu não gosto desse filme. Eu amo esse filme. Eu tô falando de Para Maiores, um filme de comédia com um elenco surreal de bom e que, tem uns problemas. O filme foi lançado em 2013 e ele é todo de sketches, ou seja, são várias cenas curtas, cada uma dessas cenas foi dirigida por um diretor diferente e cada uma dessas cenas conta com um elenco muito bom. Esse elenco muito bom é sempre colocado em umas situações muito absurdas, mas eu acho que as pessoas não pegaram o mundo do humor do Para Maiores. O Para Maiores não é um filme pra você levar a sério, não é um filme pra você esperar um tipo de comédia inteligente, ele é um filme pra você ficar tipo, what the fuck? E a única coisa que você consegue expressar o filme todo. O filme é totalmente surreal de assuntos e as cenas são surreais. O que o elenco submeteu a fazer foi surreal. As histórias desses sketches são surreais. Mas ainda assim, é um dos meus filmes de comédia favoritos. Eu ri muito quando assisti. Eu vejo as sketches, eu tenho quase todas no meu computador. E eu assisto sempre porque eu acho muito engraçado. E eu não entendo como é que as pessoas não gostaram. Eu acho um dos filmes que mais resumiu o tipo de humor que eu acho engraçado em um filme. Eu fico muito feliz que esse elenco tenha entendido esse tipo de humor e tido vontade de participar do filme e não, tipo, se deixar abalar pela crítica negativa, porque realmente é um tipo de humor que é menosprezado, porém é um tipo de humor que tem um público grande e que sustenta inúmeras produções de televisão. Agora vamos ao elenco de Para Maiores, que eu acho que é a coisa mais chocante da produção inteira. O filme conta com 2 vencedores do Globo de Ouro, Richard Gere e Hugh Jackman, com as vencedoras do Oscar Emma Stone, Kate Winslet e Halle Berry, com outros nomes como Anna Faris, Kristen Bell, Elizabeth Banks, Chris Pratt, Justin Long, Chloe Moretz, Josh Duhamel, Uma Thurman, Dennis Quaid, Seth MacFarlane, Liv Schreiber e muitas outras pessoas que eu não vou falar aqui porque realmente é muita gente nesse elenco. Agora vamos às notas desse filme. No IMDb o filme recebeu uma nota de 4.3, que não é tão absurdamente baixa assim, porém no Rotten Tomatoes, Para Maiores tem uma avaliação de 4%. Eu juro que eu nunca tinha visto uma avaliação tão baixa no Rotten Tomatoes, eu nunca vi uma avaliação abaixo de 10, pra falar a verdade. Esse é o filme que eu mais quero pedir o amor de vocês nos comentários. Se você gostou de Para Maiores, comenta aqui embaixo que eu preciso descobrir outras pessoas que gostaram desse filme, porque eu me sinto muito sozinho no mundo. Eu sei que vocês existem, então por favor apareçam e comentem aqui embaixo, porque eu não aguento mais ser a única pessoa na minha vida que gosta de Para Maiores. Enfim, esses foram os 7 filmes muito odiados que eu gosto muito. Eu espero que vocês não tenham desistido de mim nem do meu canal depois desse vídeo. Eu juro que eu tenho um gosto bem variado para filmes, então eu gosto das paradas que são ruins, mas também gosto dos negócios que são bons. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais e a minha caixa postal, para se vocês quiserem me enviar alguma coisa, poderem me enviar. Não esquece de dar like no vídeo se você gostou e se inscrever aqui embaixo no canal. Me ajuda muito e não custa nada, então por favor, se inscreve no canal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.